mas ela sai com um nível de densidade tão grande que ela é capaz de produzir efeitos físicos percebíveis por qualquer pessoa, não apenas pelas pessoas sensitivas ou parapsíquicas. Então, qualquer pessoa consegue perceber um efeito produzido pela ectoplasmia. Claro que nós vamos ver aí mais à frente, aqui no decorrer dessa conversa, né, que a gente tem aí várias gradações desse fenômeno. Então, obviamente, como tem aquela energia bem mais densa, tão próxima já da matéria, que ela é, vamos dizer assim, inquestionável, insofismável, percebida pelas pessoas, tem aquela também que ela é um pouco densa, mas já não é tanto. Então, ela favorece mesmo as pessoas menos parapsíquicas de perceberem, mas ainda tem que ter um pouco de parapsiquismo. De onde vem essa energia? Porque a gente, na verdade, trabalha, inclusive na Conscienciologia, com várias técnicas de mobilização de energia. Ela diferencia dessa técnica, essa ideia de uma energia mais material. Ela vem de onde? Da célula? Quer dizer, como é que é esse processo de funcionamento? Vem da desmaterialização do soma mesmo. Da desmaterialização do soma. Então, ou seja, a energia que ela vai ela se utiliza do material, da matéria que compõe o soma mesmo. Embora muitas vezes se utilize energias densas do próprio lugar. Então, por exemplo, se não está usando o próprio soma do sensitivo, o soma do parapsíquico, ela pode utilizar energias você pode manipular as energias do ambiente, por exemplo, energia das plantas, que são as fitoenergias, energias de animais, mas você pode manipular as energias do ambiente, mas de qualquer forma, ela vem da desmaterialização, ela usa a bioenergia, que é aquela energia, vamos dizer, mais imaterial, né? Mas ela também carrega material mesmo, também carrega, vamos dizer assim, uma parte que é matéria, que pode depois ser exatamente o veículo da concepção desse fenômeno, que é o fenômeno, vamos dizer, máximo, que seria a materialização, né? Vamos dizer assim. E ela tem a característica de ter a participação sempre de consciências, quer dizer, ela é um processo parapsíquico mesmo, ou ela pode ter um processo anímico? Como é que é essa relação? Excelente pergunta, porque isso aí é um dos pontos que eu tinha destacado da questão das características do fenômeno da ectoplasmia, né? Por exemplo, o fenômeno da projeciologia, normalmente ele ocorre através da projeção assistida, você normalmente tem uma consciência atuando. Mas é um fenômeno que você consegue realmente, assim, há casos de projetores veteranos, você consegue produzir esse fenômeno sem vamos dizer assim, a interferência, sem a participação de consciências ou de amparadores nesse trabalho. Já a ectoplasmia, apesar de ser exatamente aquele que a gente parece que é o fenômeno mais anímico, ele é exatamente o oposto. É o fenômeno que normalmente é aquele que tem mais participação de consciências. Então, todos os casos aí muito conhecidos de grandes ectoplastas históricos, Madame d'Espérance, Mirabelle, Eusébio Paladino, todos esses tinham envolvimento de os próprios Zé Arigó, né? tinham consciências que se manifestavam, que eram epicentros extrafísicos do fenômeno e que estavam ali patrocinando todo aquele trabalho. Agora, isso, duas características principais, né, que eu vejo nesse fenômeno. Primeiro é a participação da consciência. O segundo é exatamente o desgaste que o sensitivo, que o parapsíquico, ele fica após um trabalho que ele tem a doação de energias densas, que é um desgaste somático. Então, se você pegar todos esses casos históricos de Madame d'Espérance, todos os outros aí que tem conhecidíssimos aí, eles tinham a ocorrência de um desgaste somático, um desgaste muitas vezes levando até vamos dizer assim, a um processo de desgaste da saúde do médium, né, do parapsíquico, o que é um ponto aí que a gente vai ter que discutir mais à frente para ver exatamente quais são, se a gente quer desenvolver ou quer mexer, ver as vantagens e as desvantagens de você ter um domínio ou, vamos dizer, manipular energias mais densas. Certo. E aí até uma questão até preliminar ainda nessa parte introdutória. O fenômeno é um fenômeno antigo, é um fenômeno novo, como é que é a questão do estudo dele, assim, de uma forma mais objetiva? Quer dizer, o tratamento científico dele, como é que isso acontece na história da humanidade? Bom, a ectoplasmia, assim como todo o processo parapsíquico, são fenômenos antigos, né? Então, vamos dizer assim, desde o Egito antigo, onde já se trabalhava com materialização de consciência. Então, do Egito, os sacerdotes, eles trabalhavam com a consulta a pessoas dessomadas, né? Ao espírito de pessoas dessomadas, que eles falavam, e se trabalhava não com um processo como foi depois na Grécia, ou como foi depois em Roma, do oráculo, que era uma pessoa que mediunizava,
no Egito, o que se trabalhava e o foco era exatamente o fenômeno que a gente fala da materialização da consciência, onde se materializava o rosto, e a partir disso os consciências se manifestavam, falavam mesmo a partir daquela imagem materializada. Então, é uma prática já comum desde o Egito Antigo. Na história recente, a gente vê desde a época da metapsíquica, né, que foi a partir no início desse século, em 1900, onde teve aí uma ocorrência muito grande de fenômenos, quando foram vários médios conhecidos, estudados a miúde por pesquisadores que eram céticos. Por exemplo, o caso do Dr. César Lombroso, que quando pesquisou a médium Zápia Paladino, ele era total, chegava até a ser, vamos dizer, antagônico a todas as manifestações que diziam respeito a, vamos dizer, extrafisicalidade, ou que na época era chamado de espiritualismo, né, ou parapsicologia. Era uma pessoa contra, manifestava-se no jornal contra, foi participar de uma sessão com a médium Zápia Paladino, e a partir dessa sessão ele viu tantos fenômenos físicos que ele depois fez uma declaração no jornal falando o seguinte: olha, eu me arrependo de ter tanto tempo perseguido esse povo, me arrependo de ter tanto tempo me manifestado contra esse povo, porque eu hoje tenho certeza de que tudo isso é verdade. Então foi assim que ele falou. Então esse eu vejo que já é um caso assim, que a gente pode ver que é uma das consequências de mexer com as energias mais densas. Vamos dizer, elas são inquestionáveis, são insofismáveis, são, vamos dizer assim, acachapantes do ponto de vista de, na hora que você mexe, a realidade ele fica, vamos dizer, clara e desnuda para aquele que quer perceber, né? Bom, acho que até a fase mais atual, talvez até do aspecto conscienciológico, a gente poderia deixar um pouco mais para frente, agora na entrevista, porque uma coisa que talvez seja curiosidade da maioria é essa questão de quem é ectoplasta e quem pode desenvolver. Você meio que já deu uma pista aqui de que, a rigor, qualquer um poderia desenvolver essa faculdade, como é óbvio na evolução, as diversas facetas da consciência são desenvolvíveis, né? Mas, assim, a gente percebe que esses médios, você mencionou alguns, eles tinham uma característica de já, parece que ressomar aqui com essa capacidade desde a infância, e algo muito intenso. E que parece que surge na vida da pessoa, independente da vontade dela, às vezes até contra a vontade, aquilo começa a se manifestar. Então, como é que a gente consegue ter essa noção de quem pode ser um ectoplasta, e para quem já tem isso desenvolvido em um grau ou outro, quais seriam características, entende? Sintomas que a gente pode perceber que aquilo tem alguma interferência ectoplástica? Bom, primeira coisa que eu penso é o seguinte: qualquer um é capaz de desenvolver a ectoplasmia. Qualquer um é capaz de desenvolver, ou seja, é capaz de, primeiro, exteriorizar energias. Então, às vezes a gente vê as pessoas com dificuldades na exteriorização de energias ou na manipulação das energias, né? Conseguem dominar o estado vibracional, não conseguem exteriorizar, mas qualquer um é capaz de fazer essas manobras. Uma vez que você é capaz de fazer o estado vibracional e a exteriorização de energia, você é capaz de intensificar esse processo. É capaz de intensificar a exteriorização de energias. E é capaz de intensificá-la ao tal ponto onde essa exteriorização ela pode dar o máximo de si, que é o que ocorre no processo da ectoplasmia. Você dá na sua exteriorização até partes, vamos dizer assim, até células, até questões do seu próprio soma. Então qualquer um é capaz de chegar nesse ponto, mas obviamente é um processo que é um crescimento natural. Então a pessoa tem que passar por um domínio do EV, um domínio da exteriorização, mas qualquer um é capaz de chegar nisso. A maioria